A mulher conseguiu seu lugar no mundo, mas ainda enfrenta muitos preconceitos profissionais e sexuais. E é sobre a revolução sexual, divindades femininas, mulheres no poder e muito mais que vamos falar a partir de agora aqui na Rádio CBN com Marcos Santos, psicólogo, educador sexual e palestrante. Marcos, bom dia. Tudo bem, Marcos? Bom dia, Denise, tudo bem? E bom dia às ouvintes. Marcos, em suas palestras você fala de revolução sexual. Explica um pouquinho para a gente o que significa revolução sexual em pleno 2016, por exemplo. Eu vou aproveitar o teu gancho, tá? A ideia de um Dia Internacional ser considerado especial para a mulher. Por que da importância dessa data? Nós temos uma falha na educação hoje, que é ensinar a história da humanidade, ensinar a história das pessoas para as pessoas, né? Principalmente a história da evolução do ser humano e do papel da mulher social, né? O que aconteceu com as mulheres nessa nossa história mais recente, que vai trazer à tona essa, então, revolução sexual, que vem a ser o quê? A mulher aderindo ao mercado de trabalho, ali naquele período do pós-Segunda Guerra Mundial, em virtude de muitas mortes masculinas, né? A gente teve que tapar esse buraco na indústria, ali nos processos profissionais com as mulheres. As mulheres gostaram dessa ideia, gostaram dessa brincadeira de sair de casa, que até então eram consideradas domésticas, né, do lar, e aderiram à profissão e à rotina do trabalho, tanto quanto os próprios homens, né? E ao gostarem disso, gostaram também da ideia de exigirem direitos igualitários, né? Começaram a solicitar por aquilo que os homens já tinham antes. Então, a história da mulher na humanidade mais recente mostra que realmente elas foram suprimidas e reprimidas em vários aspectos, e só agora começa a vir à tona, assim, essa questão de igualdade de direitos, igualdade de ação, e é importante a gente enfatizar que, num período muito curto de tempo, menos de 100 anos, a gente viu essa explosão de revoluções em que a mulher aparece predominante, e por isso que a gente chama de revolução sexual, especialmente feminina, porque ela vai não apenas trabalhar e ter direito ao voto, que é uma coisa muito recente, tem gente que não acredita nisso, né? A mulher no passado não podia votar, sequer podia estudar, né? E hoje ela está aí predominante, presente em todos esses eixos e nichos, né? E somado a isso, nós tivemos o advento da pílula, que deixou a mulher muito mais à vontade para viver a sua sexualidade e, inclusive, até decidir se quer ter filhos ou não, porque hoje existe ainda um legado, por assim dizer, da humanidade de perpetuação da espécie, procriação, em que a mulher pode decidir, sim, se ela quer continuar tendo filhos, muitos filhos, né? Ou não ter nenhum filho, que também é um direito, né, considerado até pela Organização Mundial da Saúde, do processo reprodutor, da saúde sexual, em que a mulher decide se ela quer não perpetuar a espécie, quer ter família, quer seguir os padrões culturais, né? E o advento da pílula trouxe uma outra lógica de sexualidade, em que a mulher se permitiu ter prazer, descobrir o seu prazer principalmente, porque antes disso parecia que não existia o orgasmo feminino, que é até certo ponto aí um temor e talvez até tabu, principalmente para os homens, né, que têm receio de que suas mulheres agora exijam também um pouco dessa modalidade de sexo em que o prazer dela está presente também. Marcos, muitas pessoas associam a mulher e o homem a dois instrumentos, objetos que temos em casa. Alguns têm os dois ainda, outros só têm um. O homem, o micro-ondas, e a mulher, o fogão a lenha, em que é um pouquinho mais difícil, mas quando pega fogo, pega para valer. E o micro-ondas rapidinho coloca 1 minuto, esquentou e depois já tira do forno, digamos assim, e logo pode estar esfriando. Pois é, essa Isso comida aí de micro-ondas parece que é não uma relação satisfaz, que né? realmente pode ser colocada no dia a dia, na relação homem-mulher? Sim, eu faço referência bastante à questão da alimentação, porque o fast food, né, que gerou essa revolução da alimentícia ali, que as pessoas comem muito rápido e não degustam com prazer mais o alimento, até porque o alimento é processado hoje, né? E igualmente acontece algo com a sexualidade, com as práticas sexuais, em que os homens eles adotaram a postura de sexo rápido e querer simplesmente se livrar da ânsia até sexual, principalmente agora por ter que atender essa demanda feminina, enquanto que as mulheres querem degustar e sim aproveitar o prazer sexual ali. Então, uma relação sexual em que homem e mulher vão tentar usufruir do sexo, a mulher demanda tempo, ela tem mais critérios para serem atendidos ali. A gente fala muito sobre a questão das preliminares, e é engraçado como os homens fogem disso, se para eles também é prazeroso. Acho que eles não foram educados, não aprenderam, não tiveram a cultura de usufruir também de preliminares, do ato sexual mais prolongado, de aproveitar a intimidade, de criar uma parceria afetiva sexual, né? Criar realmente uma relação sexual, um vínculo afetivo para que os dois curtam essa relação, aproveitem com prazer. E eu acho que a mulher tem sim essa necessidade de mais tempo, de um aproveitamento maior, de outras áreas para serem atendidas além do próprio ato sexual em si, que o homem quer partir direto para a ignorância, né? Quer partir para o ato bestial, carnal, a conjugação imediata dos corpos, né? Enquanto a mulher prefere ser adornada
estimulada e aproveitado os periféricos, né? Ela precisa sim de um estímulo subjetivo e psicológico ali que nutra também essa questão. E na verdade até essa questão psicológica necessariamente não aprisiona a mulher essa questão do tempo maior para o sexo, porque hoje as mulheres se permitem também aproveitar o sexo pelo sexo. Isso é uma coisa factual que a gente vê e não podemos reprimi-las por isso, porque é uma resposta à necessidade de prazer também sexual. Então vamos respeitar quando a mulher tiver a iniciativa, né, para o sexo e tiver uma demanda rápida e uma necessidade mais emergencial, por assim dizer. A mulher superando dia após dia. Nessa questão de estímulo, Marco, a masturbação ainda é vista como um tabu. Quando se fala da prática por mulheres, então o assunto é ainda mais cercado de pudores, de preconceitos. Então, para quebrar um pouquinho mais esses paradigmas, falar agora do quanto isso é normal e natural. Se é realmente normal e natural, eu quero ouvir de você, que é psicólogo, educador sexual, que realiza muitas palestras, que apresenta, mas também ouve as mulheres nesse momento da sexualidade sobre a questão da masturbação e masturbação essa também praticada por mulheres. Eu sou muito suspeito para falar de algumas questões assim objetivas como a masturbação, porque eu defendo sim que toda educação inicial ela deveria ser prática pela própria pessoa, o jovem na puberdade, né, a moça e o rapaz, na experiência de autoerotismo, que seria o autoconhecimento através da masturbação. A gente sabe que culturalmente o homem sempre prevaleceu nessa questão masturbatória, em vários períodos teve uma questão de refletir sobre isso, como podendo ser natural ou não, como podendo ser uma necessidade. No passado foi questionado se não seria uma patologia, né? Mas eu penso o seguinte, masturbação para homens e mulheres não há uma ressalva, nenhuma restrição, em que eles busquem sim essa experiência de autoconhecimento já no início da sua puberdade, na adolescência, né? Que seria a primeira experiência sexual, um conhecimento do orgasmo a partir da masturbação, e que leve isso para a vida como forma de manifestação do seu prazer também. Então, porque as pessoas não se masturbam apenas sozinhas, né? As pessoas no ato sexual se masturbam, né? O contato pele a pele permite isso, e as mulheres estão descobrindo o quão prazeroso é permitir-se ter prazer através da masturbação, inclusive sozinhas, né? E eu penso que culturalmente a gente não teve essa preparação para que as mulheres fossem iniciadas ou aderissem a essa modalidade, porque sempre esteve presente na cultura do homem, né? Do macho social, enquanto ser predominante ali, atuante e ativo no sexual. Quando a mulher começa a se mostrar mais ativa sexualmente, ela se permite conhecer primeiro ela própria, né? Conhecer o próprio corpo. E conhecer o próprio corpo é permitir-se dar prazer a ele e sentir prazer com o que o corpo fornece. Então a masturbação seria o primeiro ato para homens e mulheres de autoconhecimento, de prazer sexual e que permite inclusive se desreprimir um pouco, né, dessa cultura de opressão sexual, de limitação, porque a gente ainda tem uma sociedade aí que lida com o sexo de forma a um tabu, né, algo que não pode ser falado e discutido. Então qualquer espaço para se falar de questões como a masturbação ali é uma oportunidade para principalmente refletir sobre o ato, assim, porque basicamente todo jovem do passado, nossos pais e avós, eles passaram por isso, mas as nossas avós e mães talvez não tiveram tanto não predominou isso na sua prática diária, por exemplo, né, de querer se conhecer, justamente porque foram incriminadas ou pecaminizadas e foram até restringidas, enquanto o homem parecia que era uma modalidade socialmente aceita e até cômica, né, como brincavam com as crianças, descascando banana e tá lá descabelando palhaço, e para a mulher não tinha essa cultura de brincar com questões de sexualidade, né, era só cruza as pernas, tira a mão daí, fecha isso, e cancela e elimina, né? E a mulher acabou crescendo e acreditando nisso. Mas a nova geração agora, a nova adolescência e até mesmo as mulheres adultas que estão se identificando nessa condição, né, de descoberta sexual, podem sim se permitir a conhecer o seu corpo e identificar essa questão do prazer, e não apenas a masturbação da genitália, né, que seria o prazer através do clitóris, da vagina, mas descobrir que o corpo em si é um grande órgão sexual que permite prazer, e que o que está entre as orelhas, que é o cérebro, que faz ela pensar sobre a própria sexualidade, é que vai dar muito mais prazer a ela, pela segurança que ela pode ter, né, com o próprio corpo. Ô Marcos, esse prazer que vem do parceiro, no caso, a mulher precisa ter vez e voz também na relação sexual. Ela tem que colocar também os seus sentimentos, as suas necessidades, e o que faz ela satisfeita também naquele momento do sexo. Sim, eu penso até que falta muito essa questão do diálogo pré-sexo, que é falem a respeito do que vocês gostam e sentem. O diálogo menor durante o sexo, porque as pessoas não vão ficar conversando enquanto estão transando, né? Mas é poder criar uma dinâmica em que elas combinem as coisas entre si. Por exemplo, eu vejo como é para o homem difícil identificar ou descobrir, e até a necessidade de ânsia de querer saber quando a mulher tem um orgasmo, né? Se ela gozou, se ela sentiu esse prazer, e a frustração quando não sabe se ela tem
tem, se ela fingiu ou não. Então, por que não falar a respeito, né? Por que não criar comandos e códigos? Eu brinco sempre até que existem estratégias para a mulher mostrar para o homem que está gozando e tendo prazer com o sexo, né? Tipo, aperta a orelha dele, né? Dá um beliscão, força mais algum lugar, combine essas coisas para que na hora do ato não gere preocupação e nenhuma ânsia, né? E a mulher, ela é muito mais ativa hoje no sexo, né? Inclusive para iniciação, para adquirir um parceiro, né? Para conquistar alguém, para chegar próximo. Não temos mais aquela expectativa de que o homem seria o caçador que vai à caça e a mulher seria presa fácil e frágil, né? A mulher, ela tem uma atuação aí predominante, que ela é uma caçadora e vou colocar como selvagem até, porque ela descobrindo o seu prazer sexual, ela vai atacar, ela vai querer satisfazer-se também, né? Por que não conversar a respeito, né? Falar, quem já tem o parceiro e a parceira ali, a modalidade mais fácil seria o diálogo aberto, desinibido, conversar a respeito. E durante o sexo, brincar com isso, né? O sexo parece que ficou tenso, né? Com o passar da história, e essa nossa educação rápida e singela parece que nos deve muito conteúdo, então por que não aproveitar melhor também com o diálogo, né? Conversar abertamente sobre sexualidade, sobre o ato sexual entre os casais e as parcerias é o que vai permitir, eu acho que essa dinâmica de prazer ativo dos dois. Até porque, Marcos, até imagino que nesse momento deve ter ouvintes do outro lado que recebe agora essa nossa entrevista falando assim, cruzes, que tema mais pesado, não é hora para estar falando sobre isso. Ou ali a família presente no carro, nos levando de carona também, o pai envergonhado nesse momento do lado do seu filho, a mãe mais ainda envergonhada. Esse assunto, a sexualidade, a descoberta do corpo, entender os prazeres, deveria fazer parte também da roda de conversa no dia a dia de pais e filhos? Eu espero não assustar ninguém com esse papo, né? Mas é verídico que falta assim educação nas famílias e eu penso que uma geração passada, nossos pais e avós, eles não passaram por essa formalidade, né? Tiveram uma cultura do sexo até certo ponto limitada e justamente que criou essa tendência de que acreditava-se que o homem poderia várias coisas e a mulher não, né? Então hoje nós estamos falando abertamente, até pensando que a educação partindo de casa os pais precisam ser educados e precisam participar da educação sexual de seus filhos. Como eles não foram educados ainda, por que não participar dessa conversa abertamente? Nós estamos falando aqui para os homens e mulheres adultos e também para os jovens, mas acho que quem vai se favorecer muito mais são os adultos, porque o jovem já está antenado, ele já tem acesso à informação rápida ali, ele busca aquilo que ele quer, né? Se o adulto ficou acomodado e ficou ocioso nessa questão, ele vai perder aí para a juventude, né? Vai perder na questão da informação rápida que chega e não vai ter argumentos, né, para querer falar contra isso também. E por que falar contra isso, se isso é o que perpetuou a sua própria família, que garantiu a sua família se estender, né? Foi o ato sexual, foi o vínculo afetivo. A gente preza assim muito pelas relações afetivas sexuais maduras, adultas e sadias, em que as pessoas se unam sim de alguma maneira, criam uma relação. Acho que o casamento até certo ponto ele foi uma estratégia e tendência, mas hoje acho que os números acabam mostrando que existe muito mais divórcios, né? Então mostra que as pessoas querem alguma outra coisa. Mas eu penso que o vínculo afetivo ainda está atrelado à união de duas pessoas ali que querem criar uma parceria afetiva sexual, porque o sexo por si só você consegue em qualquer lugar, você consegue nas práticas promíscuas, na noite, na rua, você busca isso na internet, você tem acesso a informações até pouco educativas, né? Mas o sexo está disponível em qualquer lugar. Falta sim o diálogo, o questionamento e a reflexão sobre as práticas de cada um e o que cada um quer fazer, né? E até onde vai o limite, porque socialmente nós temos regras, nós temos leis aí que nos impedem, né, de despoderadamente se expor. A gente tem um monte de lei aí que proíbe a gente de falar certas coisas de determinadas maneiras em determinados lugares. Então, aqui nós estamos falando até sim, até certo ponto, contidamente e limitadamente, apenas para abrir os olhos e os ouvidos mais atentos à questão, né? Bom, mas na era tecnológica, as imagens estão circulando 24 horas pelo mundo, imagens de sexo, de corpo, a exploração do corpo feminino, que no passado, nossa, para conseguir ver uma mulher pelada, playboy escondidinha no banheiro, roubando Sim, do sim. pai aquela revista, né? Ou do tio, ou do avô, de um amigo mais velho. E hoje, se a gente não cuidar os nossos filhos, que têm o seu celular, por exemplo, ali, eles têm isso 24 horas. Essa relação também de compreensão, até que ponto tudo isso faz bem ou faz mal, o futuro da geração em termos da compreensão, amadurecimento da parte sexual, te preocupa? Não muito, até pode parecer estranho para quem ouve, porque a gente teve um período em que não sequer tínhamos acesso a uma informação básica e realmente, historicamente, as imagens sempre estimularam muito mais as pessoas. No passado a gente tinha só acesso àquelas revistinhas de banca, né, que exibiriam principalmente os corpos femininos e também revistas de
como se diz, de relações sexuais, né? Revistas que veiculavam pornografia ali. Era a única informação ou estratégia para se ensinar alguma coisa sobre sexo, né? E muito limitado. Hoje nós temos o acesso à ferramenta que permite que as próprias pessoas criem a sua estratégia de educação sexual particular. Não seria mais saudável no sentido que o jovem, por exemplo, ele está se expondo acreditando que isso seja um processo cultural e assim predominante, né? E existe esse movimento chamado sexting, em que os jovens acabam se exibindo, né, em imagens sexualmente, seu corpo, as moças, os rapazes, os famosos nudes, né, que eles chamam, vamos trocar imagens sexuais uns dos outros, e que geram muito mais problemas do que soluções para essa educação sexual. Então, o que eu penso que não me preocupa, né, ver tudo isso acontecendo, porque é uma adaptação à tecnologia que a gente tem no momento. E a educação que vai ser inserida e já está acontecendo nas escolas, por exemplo, hoje, e as nossas estratégias, né, enquanto profissionais, é tentar não limitar as pessoas ao uso de tudo isso, mas fazê-las refletir sobre as consequências de cada atitude, né? Porque se expor sexualmente, a gente já viu o problema que deu com as mulheres historicamente. As mulheres viraram objeto, ainda são objetificadas nessa questão da imagem, né? Se a mulher ainda aparece nua comercial, numa novela, numa revista, é porque ainda existe uma demanda de adquirir essa imagem. As pessoas ainda cogitam e ainda necessitam de alguma maneira dessa informação. Mas eu quero usar um exemplo muito prático e atual, que nesse período recente da última Oktober teve uma campanha infeliz de uma marca de cerveja que tentou veicular um comercial da Oktober usando imagens de mulheres em profissões, né, comuns aqui, e em que tornava as mulheres objetos totais, assim, super sensuais, realizando aquela profissão. E aí as mulheres na internet, aqui de Blumenau e região, se voltaram contra essa marca e essa campanha e fazendo já um apelo ali geral na internet, e a campanha saiu do ar rapidamente. Foi curioso isso, né? Isso mostra que quando o grupo maior quer se manifestar e tirar uma condição dessa, né, desconstruir um mito ou uma lenda acerca do objeto mulher, é possível sim, é possível lutar contra isso. E às vezes a gente pode pensar que é sutil, né, você lutar contra uma marca, uma indústria e predominantemente uma cultura aí que ainda está em evidência, mas eu penso que está acontecendo, acho que naturalmente uma consequência dos nossos atos bater de frente contra essa imagem e essa ideia de que a mulher ainda é objeto, né, que ela seria de uso e seria de fácil acesso, principalmente pela mulher que luta contra isso. Quando a mulher se une, os grupos feministas, aqui em Blumenau temos grupos até conhecidos e populares, como a Casa da Mãe Joana, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, e eu vejo o quão importante é essa adesão a um feminismo saudável, né, não reacionário, quebra tudo, mas do tipo reflexivo e que traga os direitos à tona, para que o homem sim participe disso também. Eu vejo como tem homens que agora curtem a ideia de participar atuante nessa condição de direitos da mulher, né? Os homens estão caindo a ficha, né? Estão percebendo que não adianta querer segurar aquela cultura ultrapassada, porque isso não vai predominar. A gente não tem mais recursos para sustentar uma cultura ortodoxa antiga. A gente vai ter que atualizar esse processo. Então é o caminho que está sendo construído, está chocando muita gente, e eu penso que a ideia de objeto mulher está sendo diluído e aos poucos vai ser superado de alguma maneira, e a gente vai perder até um pouco desse tesão pela imagem, porque está tão explícito hoje, e eu penso que no passado não era assim. A gente tinha uma relação com a sexualidade que era muito mais voltada ao subjetivo. Você tinha as vestes que te chamavam a atenção, né? A mulher, ela estava vestida para seduzir, ela tinha todo um adorno por fora, né? Hoje você está exibindo os corpos explicitamente e criando algum tipo de fetiche, sim, que atende demandas sexuais de algumas pessoas, mas não acredito que se sustente nesse século. Acho que isso vai ser um processo, um caminho árduo, talvez, mas que a gente vai ver ser superado, com certeza. Para finalizar, sensualidade ou vulgaridade e a diferenciação entre uma situação e outra no nosso dia a dia? Sim, é que a palavra sensualidade, ela me remete a algo sutil, né? Ela parece algo bonito, a gente olha assim e discute como sendo uma atitude, um comportamento em que não está atrelado necessariamente ao ato sexual, mas algo que leve talvez também para o ato sexual. Mas existe sensualidade em várias questões, né? A questão do ser humano, a questão da natureza, né? Os ambientes sensuais, as cores sensuais, os cheiros e tudo que nos estimula, né? Enquanto que a vulgaridade é um tapa na cara, por assim dizer, do sexo, porque ele te leva diretamente ao ato, né? A vulgaridade seria você expor explicitamente, chegar ao ápice e mostrar e revelar tudo aquilo que você estava no passado acobrindo, né, acobertando, né? Acho que a sensualidade ela é um ponto de equilíbrio entre sexualidade e práticas sexuais, porque a gente vê que esse movimento vulgar maior tem muita relação com mídia, né? A mídia que acaba nos mostrando assim mais. O vulgar, até a palavra, é interessante porque é vulgo, né? O popular, é aquilo que é visto por todos, por assim dizer. Então, quando a gente vê essas referências de música, de atitudes, de cenas na televisão, por exemplo, em que a gente diz que é vulgar, diz que está popularizado ao ponto de
todo mundo aceita. E, na verdade, não é assim que funciona. Acho que em populações muito mais educadas e sutis, a sensualidade retoma e fica no nosso psicológico como sendo um fator maior para o sexo. Então, a gente sensualiza coisas, sim, mas vulgariza muito mais aquilo que está sendo explicitado como sendo o corpo disponível, fácil, aberto, o sexo rápido, prático. Então, acho que sensualidade é o que a gente deve preservar para a educação sexual. Enquanto vulgaridade deve ser falado só para mostrar que existe ainda e está à mercê de todos aí. Legal, Marcos. Obrigada pela tua presença aqui, pela informação repassada. Foi muito válida também em mais essa entrevista voltada a esse Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada. Obrigado a vocês também e um feliz Dia da Mulher para todos os ouvintes aí. Eu conversei com Marcos Santos. Ele é psicólogo, educador sexual e palestrante. A gente falou um pouquinho sobre a revolução sexual, alguns dizeres, alguns mitos, alguns tabus e essa relação tão bonita, tão linda da mulher com a sociedade, da mulher com o seu parceiro, da mulher com a família e da mulher com ela mesma.